Boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Como vocês estão? Estão bem? E aí, como está sendo o seu dia? Boa noite, Silvia. Boa noite, Karine. Como vocês estão, minhas lindas? Como vai ser o rolê de hoje? Conta pra mim. Conta pra mim, me convida, né? Eita glória, sabadão. E a gente tá como? Cansado de novo. Ai, gente, os dias são muito corridos, né? Eu tava aqui pensando no dia, assim, o que eu fiz, gente, no dia? Porque já é 8 horas da noite, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tenho falado muito de tempo com vocês, né? Que esses dias de live eu parei para perceber assim como que os nossos dias estão tão abreviados, né? Tem dias que a gente está tão assim, né, que dá vontade de entrar ali num casulo, colocar até a cabeça para dentro do casulo assim, não sair mais. Gente, que loucura, que loucura. Eu já fui lá montar um móvel para minha mãe. E eu achei que eu acabava em 2 horas, menina, não acabei, deixei o negócio lá pela metade, fiquei chateada. Que eu não consegui acabar o negócio, né? Mas compromisso é compromisso, quem sabe daqui a pouco eu vou lá de novo, dar uma olhadinha pra ver como que tá. Terminar. Mas eu tô muito feliz assim no Senhor, né? Porque às vezes a gente olha pra nossa vida e fala, nossa, parece que tá passando um tsunami de novo. Mas a alegria no Senhor, ela é tão transbordante. Eu tava até hoje fazendo uma visita e olhando a situação de uma jovem. Fiquei muito comovida, assim, com isso. Fiquei bem assim, compadecida, realmente, a palavra, com muita compaixão pela vida dela. Eu peço que vocês coloquem ela nas suas orações. O nome dela é Sara. E ela precisa urgentemente de um transplante de rim. Então, eu peço que você coloque ela nas suas orações também, aproveitando esse espaço. E surgiu uma pergunta do nada lá, e eu fiquei realmente muito pensativa a respeito disso depois que eu saí de lá. Fiquei mais assim, pensativa mesmo, meditando nisso. Eu tava falando a respeito de coisas, a gente entrou num assunto e ela falou, você não precisa ter medo, ou alguma coisa a gente tava conversando, eu, ela e a avó dela. E ela falou sobre medo, eu falei, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de uma coisa. Ela falou, o quê? Eu falei, eu tenho medo de perder minha salvação. Ela falou, mas você não precisa ter medo disso, tipo, você é pastora. Gente, eu senti isso realmente na conversa que a gente tava tendo. Eu falei, não, eu tenho medo porque eu me conheço. E eu sei o como é fácil a gente pender pro outro lado e perder a salvação num instante. É o quanto é fácil nós não liberarmos perdão, ou a gente tá irada ali com alguma situação e acabar cometendo alguns erros falando, ou amaldiçoando, ou só no pensamento, mas como Deus conhece o pensamento. E eu falei pra ela, eu preciso me vigiar aí muito, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o mal que habita em mim, né? E eu fiquei pensando nisso, tava pensando nisso até agora. Eu fiquei até meio assim, murchinha, né? Porque aí vai acontecendo as coisas, vai acontecendo as situações e você fala, nossa, realmente, né? Eu perder a minha salvação só depende de mim. Quer dizer, salvo nós estamos, mas eu digo salvação no sentido de eu mesma me salvar. Todos nós somos salvos por Jesus, mas perder Ele. O meu maior medo é passar uma eternidade inteira sem Ele. Construir uma vida inteira aqui nessa terra, fazer as minhas coisas, talvez fazer até as coisas dele. Mas eu fiquei pensando muito no versículo que fala, a hora que chegar lá, no grande dia, e ele vai olhar para mim e vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu vou poder protelar dizendo, eu fui pastora, eu cuidei de uma igreja, eu cuidei da minha família, eu cuidei. E ele vai olhar para mim e falar assim, eu nunca te chamei para fazer o que você estava fazendo. E você não vai entrar.
porque o que você fez deu errado, sabe? Assim, chega a dar um nó na garganta quando a gente pensa sobre isso e fala sobre isso, pelo menos eu me sinto assim. Mas é só a introduçãozinha da nossa live de hoje, porque eu vou falar com vocês o que tá realmente me corroendo aqui, que tá no meu coração, essa angústia, lembra do aperto que eu falei da semana passada? Começando a aparecer, assim, o que realmente é uma nova, que nem eu disse pra vocês ontem, uma nova etapa da minha habilitação. E aí é uma etapa que eu acho que eu nunca concluo assim com o sucesso que ela merece, né, e contém. Mas vamos orar, ora por mim, ora pra mim, a gente dá início nessa live que já começou, né? Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor para vir com a presença dele, com a direção total do Espírito Santo, para que nada saia da minha forma, mas sim da forma como ele almeja e quer nessa noite. Amém? Pai amado e querido, mais uma vez, mais um dia, Senhor. Obedecendo a Ti, eu estou, Senhor, nessa live. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Sua misericórdia. Eu realmente não sei, Senhor, o que seria de mim sem essa presença, sem essa, Senhor, bondade que me cerca, me rodeia todos os dias da minha vida. Pai, é por Ti e por Ti é para Ti, Senhor, que eu me levanto todas as manhãs. É por Ti e para Ti, Senhor, que eu me rendo todos os dias. E hoje não é diferente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que o Senhor tem realmente revelado, me repartido, Senhor, dos mistérios dos céus, de todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito, como o Senhor tem realmente mudado a minha história no tempo de hoje, Pai. Nesses dias, Pai, de intensas lutas, mas de intensas também vitórias. Eu peço a Ti, Senhor, que nesse dia isso seja transbordado, Pai. Que tudo isso seja derramado, Senhor, aos Seus filhos e às Suas filhas que assistirão essa live. Aos Seus filhos e Suas filhas, Senhor, que de certa forma vão se comparar, vão se ver, vão se familiarizar com essa história, Pai. E vão poder assim romper de maneira sobrenatural sobre tudo aquilo que o Senhor tem as esperando, Senhor. Daquele lado de lá, ao qual nós temos que muitas vezes passar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, nessa noite, Senhor, que guarde a minha vida, guarde a minha casa, a minha família. Blinda, Senhor, protege e esconda-nos debaixo de Tuas asas poderosas. Que nós possamos, Senhor, viver a plenitude daquilo que carregamos, de toda a responsabilidade que carregamos, lembrando-nos que é um fardo leve quando o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença invada os corações, invada cada lar, Senhor, em que está sendo dado um clique nesse celular, ou na TV, Pai, ou no computador. Que o Senhor venha transbordar, Senhor, de forma sobrenatural sobre cada vida, sobre cada família. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, não me deixe. Não me deixe, que a Tua presença esteja comigo durante todo o período dessa live, Senhor. E que eu seja, Senhor, mais que uma tradutora, mas que eu seja uma espectadora também de tudo aquilo que o Senhor vai fazer e está fazendo continuamente, Pai. Rendo graças a Ti por esse sábado, por esse dia 20 de abril, e Te agradeço, Senhor, pela vida em mim. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, falando sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém, me empolguei, gente, desculpa. Desculpa. Porque às vezes a gente vai indo para esse lugar, como eu escrevi hoje. Nossa, saiu o versículo orar sem cessar, né? E eu fiquei pensando, né, em tudo isso.
e falando como a gente às vezes entra em rituais, né, em coisas que nos ensinaram, que nem... Eu lembro que eu tinha um padrão para orar, tinha todo um ritual que eu tinha que colocar, que eu tinha que me ajoelhar. E primeiro de tudo eu tinha que fazer a oração do Pai Nosso para depois orar. Aí tinha toda uma dinâmica assim, né? Uma dinâmica que precisava ser feita e obedecida, né? Eu não podia falar você, eu não podia ficar de qualquer jeito, eu tinha que estar bem vestida. E assim, eu me lembrei disso hoje em questão de, meu Deus, como que era mais difícil, né? Porque não desmerecendo a grandeza, nem muito menos a reverência, né, na verdade, que nós damos ao Senhor como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como digno de tudo que é nosso, como digno do nosso louvor, digno da nossa vida, como majestade que Ele é, como Rei da glória que Ele é. Mas muitas das vezes nós na verdade, nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento. Mas aquém disso existe um Deus que se fez homem, um Deus que desceu na terra, um Deus que se vestiu de humanidade para que nós possamos realmente nos familiarizar, para assim que nós possamos ver Deus através dele, mas que nós possamos entender que ele é o nosso amigo, né? Que ele tá ali, como que a gente ama estar com um amigo, a gente senta, a gente conversa, a gente dá risada, a gente fala da gente. Quem não tem um amigo aí que você fala, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, pelo amor de Deus, eu não me aguento mais. Que é aquele amigo que tá falando, olha, só passando dos limites, hein, querida, né? Tem sempre aquele amigo que tá puxando a gente para o lugar onde a gente deve estar, que tá incentivando, que tá motivando, que tá ali observando tudo, que tá puxando a nossa orelha. E Jesus é esse amigo, né? Jesus é esse amigo sempre presente. A gente tem um amigo físico assim que Deus nos coloca na nossa vida, mas Jesus é esse amigo com quem nós podemos falar o dia todo. Parou pra pensar que às vezes, não sei vocês, né? Mas eu nas minhas loucuras, eu falo muito sozinha, né? Principalmente se eu estiver com um trabalho em andamento, assim. Então eu falo e é até engraçado, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, que nem hoje eu estava lá montando, né, esse painel pra minha mãe. E eu tava montando com a minha irmã, né, tudo com as minhas irmãs lá. E tudo que eu falava, ela concordava, né? Aí a Tainá virou pra ela e falou assim, você faz igualzinho eu, né? Quando a Michelle tá falando alguma coisa, eu finjo que entendo, não tô entendendo nada. Porque na verdade eu só estou falando, né? Eu só estou comunicando. E pra mim tá tudo bem. Eu até prefiro trabalhar com essas pessoas que, né, embarcam na sua loucura sem saber o que tá acontecendo. Porque tem algumas que se souber o que tá acontecendo, elas pulam fora muito rápido, né? Então, eu até prefiro. E eu vejo Jesus realmente como esse amigo nosso, que embarca nas nossas loucuras. Às vezes eu falo, olha, dessa aqui, eu tenho certeza que Jesus chamou todo mundo e falou, olha lá, pai, olha lá, a Michelle. Olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá falando, assim, sabe? Porque é assim que eu me sinto a respeito de toda essa plenitude que eu sei. Então, assim, eu sei que Ele é tudo que Ele é, onipresente, onisciente, onipotente. Ele, não tem ninguém além dele, não tem ninguém maior que Ele, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho um Pai. Eu tenho um pai que me ama, que me disciplina, mas que me pega no colo, que me abraça quando eu preciso de um abraço que eu não tenho, que me valida quando eu preciso de uma validação que eu não tenho, que me respeita quando eu me sinto desrespeitada, sabe? Um pai amoroso ali, protetor, ajudador. Eu tenho um pai que está dentro de tudo no mesmo campo. Pensa nisso, que grandioso isso. E aí eu penso ainda mais, beleza, tá, eu falo todo dia, toda hora e todos os momentos, orar sem cessar. Então eu converso com o Deus potente, onipresente, que é tudo incluído no mesmo pacote, né?
com o poderoso, com o mais maravilhoso. E eu converso ali com um pai que é amigo, que protege, que vai lá me defender quando eu precisar. E aí eu tenho um noivo apaixonado. Gente, a hora que eu tava escrevendo e pensando nisso, eu falei, Deus, que coisa mais linda. Como não querer falar o dia inteiro com uma pessoa que é totalmente completa pra você? É tudo. Se você tem algo que precisa de um milagre, você pede pra ele, ele faz. Se você se machucou e precisa ser defendido, você pede pra ele, ele faz. Agora, se você quer falar de amor, se você quer se derramar, você tem um noivo apaixonado para trocar amor, compartilhar essa paixão com ele. Um noivo que espera ansiosamente sua noiva. Gente, é papo pro dia inteiro mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, parando pra pensar nisso, com essa lente que o Senhor colocou no meu olho hoje, chega a ser impossível você não falar com Deus o dia inteiro? Chega a ser impossível você não conseguir, não ter o que falar com Deus o dia inteiro? Eu não tô falando que você tem que parar de orar, de ajoelhar, não tô falando nada disso, gente. Eu tô falando que vai ter aquela hora que você vai entrar no seu quarto, vai trancar a porta, vai se derramar ali de forma única pro Senhor. Mas eu tô falando sobre orar continuamente, que é essa conversação que você tem com quem você sabe que tá ali. Essa conversa que você tem com quem você sabe que pode contar. É esse lugar que você entrega, que acontece algo e imediatamente você fala, tá vendo, Senhor? O que eu faço? Como que eu reajo? Minha reação é ir embora, minha reação é parar com tudo, minha reação é desistir, mas, Senhor, o que eu faço? Me ajuda. Ou então, Pai, você tá vendo isso? O que eu tô fazendo de errado para continuar nesse loop? Sabe? Ou então você chama o noivo e fala, olha, tem alguém querendo me tirar de você. Eu tô amando, eu tô me apaixonando um pouquinho mais por alguém que eu não deveria estar me apaixonando. Sabe essas coisas assim que acontecem diariamente, todos os dias, e você às vezes fica perdido, vai procurar conselho onde não deve. Tem gente que ainda vai procurar na Bíblia, vai procurar uma pregação, né? Vai ali buscar realmente no Senhor alguma coisa, mas tem pessoas que agem totalmente por conta do quê? Da emoção. E que nem eu tava falando hoje, eu quero completar isso para vocês hoje. É muito difícil. Ontem eu falei sobre a parte, né, dessas reações, dos padrões, né, que eu estava realmente acometida e ainda estou, como eu disse para vocês, muita sinceridade a respeito disso. Eu não vou falar para vocês uma coisa que ainda não estou 100%. Como eu disse, tem níveis e níveis pra gente superar. E eu ainda tenho alguns níveis que são bem difíceis pra mim. E eu preciso superá-los, né? E eu preciso achar a graça do Senhor em tudo isso. Eu preciso achar realmente, me achar em tudo isso, né? Porque como os padrões automáticos são coisas que você faz sem perceber, é muito mais difícil. Eu já percebi alguns padrões, mas quando eu vi eu já fiz, né? Eu até já percebi alguns padrões que precisam ser mudados e moldados, mas é muito difícil. O ser humano, ele vive muito sobre a expectativa e a realidade, né? E eu não sou diferente porque eu sou um ser humano igual a todo mundo. Então, as minhas reações são mediante a isso. Quando você tem uma expectativa, quando você tem algo ali. Eu até ministrei sobre isso durante esses processos que eu tô passando e vivendo. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração sobre expectativa versus esperança, né? E a expectativa, ela gera o que na gente? Ela gera ali, olha, eu tô com a expectativa de que vai acontecer isso, de que vai ser assim, e que vai e tal, e você planeja uma praia, e você vê o dia ensolarado, e você vê a possibilidade de se divertir muito, mas aí de repente você vai pra praia e tá chovendo. E aí você vai pra praia e todos os dias ficaram nublados. E todos os dias não saiu um solzinho pra você fazer uma foto daquelas. E você fala, nossa.
Talvez a sua expectativa tá num trabalho, você fala, nossa, agora eu consigo um trabalho maravilhoso, as pessoas são legais, aí você começa a trabalhar e de repente tudo vai por água abaixo. As pessoas não são como você pensava, o trabalho não é tão bom quanto você pensava, o ambiente não é tão agradável. Vamos falar de casamento. Você casa e você começa a conviver com a pessoa e você dá o melhor de você pra ela, mas às vezes você não tem o melhor dela pra você. Às vezes, como eu vivi muitos anos no meu casamento, eu me senti uma viúva de marido vivo. Eu não me sentia casada, eu não me sentia com alguém ali que realmente estava cuidando de mim, alguém para compartilhar. E isso é muito terrível, né? Esse sentimento realmente de abandono, de rejeição, tendo alguém dormindo com você todos os dias do seu lado, né? E a gente cria uma expectativa quando algo começa a acontecer e aí de repente essa expectativa é totalmente frustrada. Por quê? Porque a expectativa, de verdade, ela é muito humana. Muito humana. A expectativa, ela vem realmente, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. A expectativa, ela vem desse lugar onde nós construímos os nossos padrões. Nós construímos padrões perfeitos dentro da nossa mente de como nós queremos algo, de como nós queremos que as pessoas façam pra gente. E deixa eu deixar uma coisa clara, não tá errado algumas coisas. Mas o que a gente precisa realmente acabar com isso é que nem sempre as pessoas nem sequer vão entender o que você precisa. Nós entendemos perfeitamente em sentimentos o que nós precisamos, o que nós queremos. E por diversas razões o outro, né, ou os outros, não estou falando só de casamento, estou falando de relacionamento de amizade, de casamento, de relacionamento de pai e mãe, de relacionamento de filhos. O outro muitas das vezes não sabe nem o que está acontecendo. O outro está fazendo uma coisa, está achando que está agradando, enquanto você está pensando em várias coisas que ele não está fazendo e não está agradando. Às vezes é base de egoísmo, de orgulho, de maldade mesmo. Tem, gente, pode acontecer. Mas é que nem hoje eu estava comentando. O mal do outro, comentando e lembrando a mim mesmo, né? Porque a gente acaba soltando umas coisas assim que você fala, isso aqui foi pra você também, meu querido. E você acaba falando também, né? E o mau comportamento do outro não pode mudar quem você é. O mau comportamento de quem quer que seja que fez mal a você, que te humilhou, que te traiu, que abusou de você, que não fez o bem quando poderia fazer a você, ele não pode mudar o seu comportamento, ele não pode mudar quem você é, porque se isso começa a te moldar, você vai começar a ser moldada pelas suas frustrações, pelas expectativas que você cria nas pessoas e elas não te dão de volta isso. Então é muito importante que a gente entenda que a expectativa ela é baseada realmente num padrão humano que nós construímos e esperamos que o outro favoreça. E às vezes isso acontece por quê? Porque o outro promete mesmo. Quantas promessas você já ouviu ao longo da sua vida? Eu já ouvi muitas. Muitas promessas, eu já ouvi muitos perdões, eu já ouvi muitas desculpas. Todos mudaram? Não. Você mudou? Eu acredito que um pouco. Mas eu tô lutando contra isso. Eu acredito que alguma dessas dores me atingiram tão profundamente que mudou sim algo em mim. Mas ao saber disso, eu tô lutando contra isso e tentando recuperar a minha essência. De alguma forma, eu já falei com Deus, eu vou recuperar isso. Eu vou recuperar totalmente aquilo que eu enterrei. Eu escondi num quarto muito bem escondido, porque nem eu tô achando. Mas eu quero recuperar isso. Porque eu quero viver tudo que Deus tem pra mim ainda, né? E eu quero realmente chegar nesse nível de excelência, tanto de Paulo, como de José, como de, deixa eu ver quem mais aqui na Bíblia. Eu acredito que Paulo seja o maior referencial que eu tenho, assim. Uma das minhas mentoras também, assim, que, meu Deus, até hoje fala muito ao meu coração. Como eu disse pra vocês, a gente não teve, assim, eu não tive, Julia não teve, a gente sempre caminhou muito sozinho, assim, né? A gente fez muitas tentativas de
ter um acompanhamento, de estar andando com alguém, mas foram tentativas bem frustradas, assim, entre aspas, né? Frustradas porque às vezes não houve nem maldade da outra parte, mas também não houve maturidade, não houve entendimento suficiente, não houve um tempo, não era o tempo ainda. Então nós acabamos aprendendo assim, a gente estava até conversando com uma pessoa esses dias falando, a gente aprendeu sozinho. E é tão difícil aprender tudo sozinho, porque você aprende. Eu creio que Deus vai levando você para esse lugar porque Ele conhece seu coração, mas é tão mais difícil. Você entra em cada vale, você passa em cada deserto desnecessário. Por quê? Porque você não tem uma direção assim, você não tem como pontuar alguma coisa, né? Você não tem algo para se lembrar e falar, peraí, esse pregador, essa pastora, esse pastor, esse missionário, essa pessoa que ministrou essa palavra, ela falou exatamente isso que eu tô vivendo hoje, então eu não vou avançar nesse ponto porque eu sei que eu vou cair nesse buraco, né? E eu falo que foi tudo tão mais difícil, mas eu sempre tive uma, em especial, uma mentora à distância, não a conheço pessoalmente, é um sonho que eu gostaria de realizar, né? Às vezes eu fico sonhando acordada com isso, mas Joyce Meyer, para quem não conhece, anota isso aí, procura os livros, procura as ministrações, porque é uma grande mulher de Deus. Então, nesses 13 anos meus de caminhada com Jesus, eu conheci ela bem assim, quando eu fui para Jesus mesmo, eu já a conheci. Pelo menos para mim funciona, talvez algumas pessoas não vão gostar muito assim, né? Mas comigo a pegada que ela tem fala muito ao meu coração, assim. Para mim é de muito fácil entendimento. É como se através da vida dela eu visse Deus mesmo falando e pontuando comigo muitas coisas, assim. É aquela pessoa que quando ministra, meu Deus, me põe no lugar mesmo, me sacode, me põe no lugar. Conhece ela, né, Silvia? É bênção demais. Ela é bênção demais até hoje, assim. E por que ela é uma referência pra mim? Porque é uma mulher que viveu uma história, assim, que não era nem pra ela estar viva, né? É uma mulher que foi abusada, estuprada pelo seu pai dos 5 anos até os 18 anos de idade. Aí se casou com o primeiro cara que apareceu na frente, engravidou e se repetiu a história, porque repetiu entre aspas, assim, porque apanhava e, né, enfim, foi abandonada. E ela foi conhecendo Jesus, né? Se tiver a oportunidade, pega aí essa história e vai conhecer a história dela, que eu acredito que vai agregar muito ao teu coração. E ela foi superando isso, e ela foi aprendendo em Deus. É surreal o processo da vida dela. A minha história, gente, é tipo assim, uma fichinha assim, perto da dela. Mas é surreal, assim, como Deus usa a vida dela, e ela é uma mestre da palavra, é uma mestre. Ela pega a palavra assim e tira chaves dali a quais Deus dá. Ela já escreveu não sei quantos livros. Ela é uma mulher assim que tem uma inteligência que não é natural, né? O ministério dela começou depois dos 40, gente. Então, assim, é muito interessante, assim, é uma coisa também que eu falo. Conheci ela bem novinha, com quase 30 anos, mas aí eu falo, gente, mesmo vendo isso, olha como eu tô atrasada. Né? Já era pra estar mais lá na frente, garoto. Mas a gente é duro, né? Ela conta que durante os primeiros períodos, assim, de cristianismo dela, de cristã dela, né, na verdade, ela também se submeteu ao eu falo, graças a Deus, né, que eu não sou assim, mas eu já deveria ter sido liberta antes de tanto ouvir isso, né. Mas o problema do engano é que você acha que é o outro, nunca é você, né. Então o problema de estar totalmente dominada pelo seu engano é que você acredita naquilo. Você acredita que aquilo é verdadeiro, você acredita que você é real. E aí depois você vai descobrindo que nada disso, né, nunca teve parte com Deus, né? Essa parte de você nunca teve parte com Deus. Então, assim, você vai cair nas fichas. Então, até hoje mesmo, depois vai fazer 3 anos, mas mesmo assim, depois de 3 anos, eu ainda me pego falando, como assim, Deus? Como assim? Ainda patina, ainda, né, a gente se submete aos nossos maus desejos, aos nossos deleites, aos nossos... Nossa, é muito difícil mesmo. E eu falo pra vocês que
Eu não quero deixar vocês desanimados, eu quero animar vocês. Dizer que o que vocês passam é a mesma coisa que todo mundo passa. Hã? Todo mundo passa por essas aflições, por essas dores, por essas provas, por esses níveis de prova. Mas o que a gente precisa ter é a consciência de quem somos, né? Consciência de quem o Pai é, de quem Deus é, de quem o nosso noivo é. Nós precisamos ter consciência de que isso tudo faz parte de um só. E que ele se dividiu ali em 3 partes para que a gente pudesse entender melhor tudo isso, né? E eu falo que o maior inimigo mesmo das nossas almas somos nós. O diabo joga ali alguma coisa, ele sopra alguma coisa nos nossos ouvidos, ele arma situações para que a gente fique com raiva, ele arma situações para que a gente não tenha mais esperança, porque ao contrário da expectativa, a esperança é algo que a gente não pode deixar morrer. Eu lembro que no começo do ano, eu passei por uma situação, no começo desse ano, eu passei por uma situação. Quanto tempo, saudade de você, minha linda. Espero que você e sua família estejam bem, viu? Deus abençoe a sua vida. E eu passei por algo no começo do ano, falar exatamente sobre isso. Eu tava me movimentando ali, tava achando que tava tudo bem, mas enfim, Deus estava fazendo algo novo, mas eu não estava vendo. Eu estava olhando quando eu estava trabalhando e aconteceu uma situação bem inusitada. E aí, dessa situação inusitada, o Senhor começou a falar comigo. Achou ali uma portinha para poder, uma porta aberta para poder falar comigo. E ele começou a falar sobre o amor, sobre o que a gente ama mais do que a Ele. Começou a falar sobre esses pontos e tudo e tal, tal. E me levou até esse lugar. E ele me levou até esse lugar onde ele perguntou para mim assim: qual é a semelhança entre o fim e o começo? Aí eu falei: semelhança? Não, o fim acabou tudo e o começo começou tudo. Ele falou: não, qual que é a semelhança dos dois? E eu peguei e fiquei parada assim, tipo, não sei, né? Aí ele falou assim: o que os dois têm de iguais é que o fim e o começo são exatamente parecidos. Quando algo acaba, você não vê mais nada. Mas quando algo começa, você também não vê mais nada. Eu fiquei, verdade, né? E a ilustração que eu tive a respeito disso foi um terreno com uma casa toda caída, quebrada, que não serve para nada. Tá, eu comprei esse terreno, mas para começar algo naquele terreno, eu preciso derrubar o que tá em cima. E eu derrubo, limpo o terreno e acabou. Só que nesse terreno limpo e sem nada, é onde também tudo vai começar. Entendeu? Então, assim, a semelhança deles é que se você olha para os dois, olha para um terreno limpo, você não sabe se acabou ou se vai começar. E eu tava realmente olhando para o meu ministério como se fosse o fim. E o Senhor me disse: para de olhar para algo que eu já comecei a fazer e você tá olhando como se fosse o final. E eu falei: uau, meu Deus, que poderoso! E depois disso eu me arrependi. Pedi perdão por estar travando coisas nas regiões celestiais. E, gente, o negócio fez assim, ó. Eu falei: meu Deus, que loucura! Como que a gente tem o poder? É aquilo que eu sempre falo pra vocês. O poder dentro do território em que a gente atua, que a gente está atuante, que a gente sabe que é o nosso lugar. Ah, Michele, que território? O meu território é território profético. Então, pensa. Para um profeta olhar para algo e falar: acabou, sendo que já está começando, sendo que o terreno vazio só sinaliza que está começando algo lindo. Eu não estou vendo ainda, porque talvez está nas fundações, mas está começando. E muitas das vezes nós nos perdemos na expectativa. Deus falou: aumenta o nível de esperança. Aumenta seu nível de esperança. E eu comecei a entender realmente que eu estava sendo sugada ali por algo que eu estava olhando do jeito errado.
Às vezes nós estamos olhando realmente apenas para algo e profetizando aquilo e falando daquilo e esperando o total concretizar daquilo, sendo que Deus já está fazendo algo totalmente novo e diferente. E nós não estamos vendo, né? Então a gente está lá, é o fim, acabou. Mas é assim que tudo acaba, e é necessário que algo acabe para que algo novo aconteça. Então toma isso aí da minha lição aí como experiência e para de olhar para o fim como se fosse, para de olhar para o começo como se fosse o fim. Para de olhar para o começo do que Deus está fazendo e mesmo que você não esteja vendo, mesmo que ainda aos seus olhos nus você não consegue ver nenhuma mudança, nenhuma diferença, Deus está fazendo. Eu declaro isso na sua vida também, em nome de Jesus. Assim como eu declarei na minha, eu declaro na sua também. E fortaleço a minha fé a respeito disso, porque eu também preciso disso. Olhar para as coisas de Deus, olhar para Deus, olhar fixo para Deus. Quando a gente para de insistir em olhar para as coisas aqui da terra, nós começamos a entender que a esperança é Jesus, que a esperança está no que Ele pode fazer e não no que eu posso fazer, que a esperança nunca falha, nunca morre. Nunca, nunca, nunca. Ele é uma esperança. Num dia difícil, num dia terrível, mas Ele é uma esperança num dia bom. Nós temos que entender que a esperança que Jesus nos traz, ela não é uma esperança mentirosa. Toda a esperança que Ele nos dá, Ele cumpre. Ele faz com que aconteça. E às vezes, sabe o que eu aprendi assim? Que nós não temos que usar a esperança para esperar. Porque a gente senta, espera, né? Cruza os braços. Beleza, Deus, pode fazer. Tô esperando. Tô vendo nada, Deus. Pelo contrário, tá tudo igual. Isso aí, Deus. E aí? Tô esperando. Não. Essa é a sua expectativa. A esperança que nós temos que ter em Deus é uma confiança total de que Ele vai fazer. E de que Ele faz e que Ele já está fazendo. A esperança não nos deixa paralisados. A esperança faz com que a gente corra diretamente para o que vai acontecer. A esperança ela precisa ter base na fé. E não no que o homem está fazendo, e não no que o homem está deixando de fazer, e não no que o cenário está me declarando naquele momento. A minha fé, a minha esperança ela é baseada numa fé do que eu não posso ver. A fé é o quê? As coisas que a gente não vê, mas que se espera. Ou seja, vem da esperança, não da espera. Esperar, você espera um ônibus. Esperar, você espera para ser atendido em algum lugar. Mas a esperança, ou esperançar, é totalmente diferente. O esperançar já faz você se preparar para receber aquilo que você vai viver. Oh Deus, aleluia. É sobre isso. Nós precisamos esperançar mais. Esperançar mais no Senhor. É difícil? Demais. Eu posso dizer isso para vocês com toda a propriedade de palavra. É muito difícil. Mas muito mesmo. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai se submeter a quê? A gente vai se submeter a quem? A gente vai esperar o que de quem? Se eu não estiver firme nas promessas do Senhor. Se eu não estiver firme e permanecer naquilo que Ele disse, e quando em toda a Bíblia diz que Ele é fiel, que Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa da sua palavra, que Ele é fiel mesmo quando eu não sou fiel. Então eu tenho que crer nisso mais do que o ar que eu consigo respirar, mais do que a água que eu bebo, mais do que tudo que é vital para mim. Eu preciso entender que em meio à dor, a esperança ainda existe. Nós ficamos balançados quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando as coisas são repetitivas, quando as coisas vão acontecendo literalmente, daquele jeito que você fala, meu Deus, que difícil, né? Já teve dias assim? Que você olha e fala, mas de novo, e de novo, e de novo, quando isso vai acabar? Quando isso vai terminar, Senhor? E eu sempre quando eu faço essas perguntas para o Senhor, Ele fala para mim assim, eu que pergunto, quando isso vai acabar em você?
Quando você vai deixar de fazer essas perguntas? Quando você vai deixar de olhar para isso? E não lembrar do que eu te falei? E não lembrar do que eu tenho com você? Obrigada, Silvia. Hoje eu tô com um reloginho que eu coloquei. Mas obrigada, viu? Fala assim, a gente precisa parar de ser espectadores. Eu já ouvi tanta gente falar assim, não, quando ele mudar, quando ela mudar, aí eu vou, né? Eu faço. Enquanto isso eu posso fazer o que eu quiser. E as pessoas não mudam, elas não progridem, elas não evoluem, porque elas estão esperando alguém fazer algo que só elas podem fazer. E eu lembro que uma vez, um dia desses, eu estava falando com Deus a respeito disso. E Deus falou assim, e se ele não mudar? O que você vai fazer? Falei, oi Deus, peraí, Deus. E se ele não mudar? Você não vai mudar? E se ele não mudar, você vai desistir do que eu tenho pra você? E se ele não mudar? Gente, eu fiquei assim, bem aborrecida com o que o Senhor me disse, porque depois ele ainda me disse se aquilo era só uma pergunta retórica ou não, né? E a gente fica pensando em algumas coisas assim, e se isso realmente acontecer? Como eu vou me comportar? Eu quero me comportar bem, eu quero fazer o que agrada o Senhor. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu estou correndo para isso, eu não vou desistir de mim. Eu sei que assim como eu não vou desistir de mim, o Senhor também não vai desistir de mim, porque nesses 13 anos Ele me provou isso. 13 anos de caminhada com Ele, Ele ainda não desistiu de mim. E eu creio também que Ele não vai desistir de você. Talvez você pense que tudo está acabado, que já era, que não dá mais tempo. Mas enquanto houver fôlego de vida, houver um coração batendo, existe a possibilidade de um milagre, de um novo amanhecer. Existe a possibilidade do de repente de Deus chegar assim na tua vida, na tua casa, na tua história. Eu tenho vivido a misericórdia, a bondade, a graça de Deus esses dias. Vocês não têm noção assim de... Talvez vocês não tenham essa noção, né? Que eu vou compartilhar com vocês agora, mas está contando a minha história, está contando as minhas experiências agora nessa fase, as minhas experiências com Deus. Elas têm me fortalecido de uma maneira tão poderosa. E eu vejo realmente assim que eu me dispus assim, a obedecer ao Senhor fazendo isso e me levando a fazer isso, algo que eu talvez nunca faria. Não do jeito que está acontecendo, mas eu vejo assim a bondade de Deus me levando para esse lugar, para me lembrar realmente. Me pontuar algumas coisas, me relembrar algumas coisas. Me fazendo dizer coisas que eu falo, Deus, não vou dizer isso hoje não. E aí eu digo e Ele fala assim, eu já fiz, eu vou fazer. Eu já fiz, eu estou fazendo. E é tão gracioso o modo como Ele faz isso nas nossas vidas. É tão lindo, né? Ele é tão pontual no tempo que eu precisava disso realmente hoje, agora, esse mês. Pra literalmente eu falo, Senhor, daqui a pouco vai faltar uma semana só. A partir de amanhã a gente já vai contar uma semana. Né? Hoje faltam 8 dias, mas amanhã já vai faltar uma semana completa. E eu falo pra vocês que eu tô ansiosa por esses últimos dias, porque eles têm sido cada vez mais intensos, assim. Da parte do Senhor e do que eu estou compartilhando com vocês. Que nem hoje eu tava lá e falei, eu vou falar de alguma coisa que foi muito impactante pra mim, né? Mas olha só, já é 15 para as 9 e eu falei de algo que também é muito impactante pra mim. Que talvez seja um dos meus maiores espinhos, vamos dizer assim, dentro de todos que eu tenho, mas que é um dos meus maiores espinhos, não me deixar levar pela expectativa, mas sim pela esperança que eu tenho no Senhor, né? Eu acredito que na maioria de todas as pessoas deva ser assim também, porque nós
falamos, Silvia, acho que eu vou ter que dar um prêmio pra você. Eu vou dar um prêmio, eu vou sair com você, eu vou fazer alguma coisa com você que você merece, viu? A minha, como que fala? A minha fiel escudeira aí. Assistiu todas as minhas lives. Gente, que paciência, hein? Prima, parabéns, você merece um prêmio mesmo. Eu vou pensar nisso. E oi, Enzo! Boa noite, meu lindo, tudo bem? Eu também te amo muito, Silvia. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós ainda nesse tempo, né, chamado hoje. Eu tô ansiosa para saber o que Deus vai fazer através da sua vida na minha, viu? Eu tô bem ansiosa mesmo. E é isso, gente. Eu falo que não há muito o que se dizer assim de pronto a respeito de expectativa, de esperança, mas uma coisa eu sei que enquanto nossos olhos estiverem fixos no que é terreno, no que é literalmente está à nossa frente, a gente deixa de talvez nem ver, mas imaginar o que pode estar no céu. Que uma promessa foi feita, uma promessa foi liberada, uma palavra foi liberada sobre minha vida e é sobre ela que eu tenho que andar. E se eu desistir, a Tainá já com ciúme já. A Tainá com ciúme, ela não assistiu todas as lives que eu sei. E eu falo pra vocês assim que se a gente não andar sobre a palavra, se a gente não ficar firme, permanecer naquilo que Deus tem pra nós, qualquer motivo vai ser motivo pra gente se distrair e a gente se desligar. Eu creio realmente que um dia, não muito longe, eu creio nisso, eu vou estar contando aqui mais histórias. E eu vou estar contando assim, lembra aquele dia da live, no dia 20, que eu estava falando sobre isso? Hoje eu quero falar exatamente sobre tudo isso que eu estava falando aquele dia. Na íntegra para vocês. Quero compartilhar tudo com vocês. Você fala, não, é porque não venceu, não aconteceu. Não, é porque não tem muita coisa para falar. O que eu tô falando para vocês já é parte de tudo do que tá acontecendo, né? Mas eu falo sobre os detalhes que Deus vai fazer, sobre as coisas que Deus vai operar em cima disso, sobre a guerra que eu vou passar, nesses níveis tão difíceis que eu tenho passado e eu não passei ainda em alguns territórios. E eu quero chegar aqui e falar, olha, gente, foi difícil, perdi uma perna, perdi um braço. Mas eu tô aqui para contar as boas novas que isso carrega. Eu tô aqui para dizer para vocês, para liberar uma chave para a vida de vocês. E é assim que eu me sinto todos os dias. Todos os dias eu penso que o Senhor vai me liberar uma chave, é assim que eu vencer, é assim que eu passar, e eu vou repartir isso com todo mundo, né? Eu sinto realmente que tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe do Senhor não é para ficar contido dentro do potinho, vou pôr nesse vaso bonito, vou fechar e vou guardar. Eu creio que tudo, até o mais simples que eu falo de você saber fazer um bolo gostoso e não dividir com ninguém. Fazer um bolo gostoso e chamar alguém para tomar um café com você. Sabe, às vezes você não vai ter ali a revelação da palavra, o dom da palavra, para poder já falar uma coisa ali naquela hora, sem ensaiar, sem pensar, mas você meter um bolo e falar, olha, eu fiz esse bolo especialmente para você, porque eu sei o quanto Jesus te ama. Sabe? Coisa simples, gente. Simples, e a gente torna as coisas tão difíceis. Por quê? Porque a gente cria expectativas, porque a gente cria uma palavrinha que chama reciprocidade. Gente, que palavrinha terrível, né? Cria uma palavrinha que se chama resiliente. Gente, eu vou falar pra vocês, se Deus permitir, eu vou falar sobre vocês o que eu aprendi sobre resiliência. Que todo mundo fala, que todo mundo diz e todo mundo tem pregado. Vejo muitos coaches falando e assim, dentro do que eles palestram, tá totalmente certo. Mas dentro do campo, Bíblia, dentro da palavra do Senhor, dentro do que nós precisamos fazer todos os dias, que é morrer para nós mesmos, a resiliência não presta. Desculpa, querido, se você é resiliente ao Senhor, você tá num barco furado. Aprendi isso da pior forma.
Me achando resiliente. Ai, eu sou resiliente. Ai, como? Um dia eu tava... Gente, um dia a gente saiu pra almoçar com um casal, né? O William foi honrar eles porque eles foram... esse menino, ele foi muito bom com a gente, assim... nas coisas, quando eu bati o nosso carro, ele trabalhava lá dentro da Honda, então ele nos ajudou muito. Se não fosse ele ali nos trâmites, nas coisas, talvez o PT nem tinha saído, né? O PT do carro. O PT, né? Vocês entenderam. É direita, tá, gente? Aí... E aí nós fomos levar eles numa churrascaria, né? E nós estávamos lá conversando, tudo. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele, conversar com ela. E eu comecei a contar um pouquinho do meu testemunho pra ela, assim, né? De como, da parte que o William, ela falando, a gente entrou em algum assunto, eu falei, filha, porque você não viu como que o William era. O William era extremamente, assim, grosseiro e tal. Eu comecei a contar das coisas que acontecia, comecei a contar das coisas que a gente viveu, até das traições e tudo, e das coisas que foram acontecendo. Ela falou, menina, como que você aguentou tudo isso? E assim, anos e anos, sempre quando eu conto essa parte da minha história, que as pessoas falam, nossa, mas vocês vivem tão bem, vocês, sei que, eu falo, mas todo mundo tem uma história, né? E toda vez que alguém falava assim, nossa, como que você aguentou? Gente, eu estufava o peito assim, né? Ai, eu sou demais. Eu não falava isso, mas dentro de mim, com certeza, eu falava. O meu ego ficava totalmente inflado e ia embora, né? Ai, eu aguentei porque eu sou demais, então, né? Na hora, gente, ali na hora eu estava com ela, com certeza meu semblante caiu, assim. O Espírito Santo falou pra mim assim, por que você tá achando bonito quando as pessoas falam isso pra você? Eu falei, como assim, Senhor? Minha história. Tá acabando, mas eu vou terminar de contar isso. É minha história, Senhor. Nossa, coitadinha de mim, eu aguentei tudo isso. Aí ele falou assim, o negócio não é aguentar, Michele. Você passou por tudo isso e o que isso te transformou? Murchou. Aí o balãozinho estourou. Prá! Eu voltei pra terra ali, meio que perdi o rebolado assim, né? E fiquei meio, nossa, sem graça, com uma vergonha. Ninguém sabia o que estava acontecendo, só eu, né? Mas pensa numa vergonha que eu passei. E aí depois eu comecei a pensar ali, todo mundo conversando, a gente conversando, eu conversando com ela, mas eu tenho essa habilidade, assim, que é uma habilidade, né? Eu falo que é uma habilidade, porque eu vejo muita gente reclamando que não tem, né? Mas eu consigo conversar com uma pessoa e estar pensando em outra coisa. Eu consigo ler um livro enquanto alguém está assistindo um filme. Eu consigo totalmente fechar uma janela e abrir outra. Então eu tenho essa facilidade. Estou conversando aqui, se tiver alguém conversando lá, eu consigo prestar atenção na conversa lá e continuar conversando com vocês. Às vezes eu me perco ali no mundo de Bob, mas aí outros 500. Mas eu consigo fazer isso, é muito legal. E eu ali conversando com ela e falando, Deus, que vergonha, que vexame. Realmente, todos esses anos, com tudo isso que aconteceu, o que eu fui transformada durante isso? Aguentar não é um troféu, gente. Aguentar, eu aguentei isso, eu aguentei aquilo. E quem te aguentou? Depois de tudo que aconteceu com você através disso. A dor, ela precisa transformar, gente. A gente não tem que aguentar a dor, a gente precisa ser transformado. Pega essa chave aí pra você em nome de Jesus. As situações ruins vêm nas nossas vidas para nos transformar. Falei isso hoje na visita que eu fiz. Precisam nos transformar, porque se a dor vier, se o dia mal vier e ele não te transformar, Deus não vai ter conseguido concluir um trabalho em você. E que nem eu disse, não acredito que Deus mande mal para ninguém, que Deus faça mal para ninguém. Não acredito nisso mesmo. Principalmente depois de Jesus. Deus estava ali com o povo diretamente, no Velho Testamento, e ele mandava, sim, mas depois de Jesus, gente, quem faz mal para você sabe quem que é? Você mesmo. As suas vontades, os seus desejos, gente, eu tô aqui falando com vocês já faz 20 dias sobre isso. Sobre a minha história que eu construí sendo eu, sendo egocêntrica, sendo orgulhosa, sendo soberba. É isso. Então nós precisamos entender o quê? Que
A nossa expectativa não pode estar em humanos. Ok, legal, mas minha esperança ela não pode ser limitada também. A minha esperança tem que abranger o tamanho do que eu creio que seja Deus na minha vida. Olha isso. A minha esperança tem que ser do tamanho do Deus que eu conheço. Se você conhece pouco Deus, a sua esperança vai ser muito limitada. Se você conhece médio, a sua esperança vai ser média. Mas se você está em constante busca do conhecimento de quem realmente é Deus, a sua esperança vai ser ilimitada. E eu quero chegar lá em nome de Jesus. Você quer também? Larga a mãozinha e fala, eu quero. Mas por hoje é só e nós vamos encerrar a nossa live. Amanhã tem mais. Pra quem gosta, né, Silvia? Amanhã tem mais. Percebi que nesses dias, assim, foi baixando as visualizações, o povo enjoa da gente, né? Eles querem ouvir mais uma parte, assim, que os cabe. Teve umas lives que deu muita visualização, porque eu sei que, né, muitas pessoas queriam ouvir o que eu tinha pra falar a respeito de tal assunto. Mas eu falo que a melhor parte tá sendo agora. Eu não sei pra vocês, mas a melhor parte tá sendo agora. Então, assim, escolha uma melhor parte, né? Às 10 horas. Amanhã, às 10 horas, estarei aqui fazendo a nossa live. Eu espero vocês, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha liberado realmente algo, destravado algo em você nessa noite. Hora pra gente encerrar? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas hoje, por tudo que o Senhor derramou sobre a minha vida, Pai. E a vida, Senhor, desses que assistiram, que vão assistir, Senhor, que vão, Senhor, realmente se alimentar dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que a Tua presença invada, Senhor, os nossos corações e venha, Senhor, gravar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja, nos curar, nos libertar, Pai, nos levar para outros níveis, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê realmente, Senhor, chaves que destravam portas, Senhor, que foram fechadas por nós mesmos. Chaves, Senhor, que destravam a nossa mente, o nosso coração. Nos liberam, Senhor, de todo centro de emoções que possam haver em nós nos dominando. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor guarde seus filhos, que o Senhor guarde, Senhor, de todo mal e que eles possam viver, Senhor, o sobrenatural em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que vai entrar nessa live, cada pessoa que entrou nessa live. Cubra ela, Senhor, com o Teu sangue, Pai. Proteja, guarde, Pai. E que elas estejam, as suas mentes estejam cativas somente ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, dê uma noite abençoada, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco ainda mais durante essa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quem não assistiu perdeu, né? Se vê isso aí. É sobre isso, perdeu mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã e Deus abençoe.